Olá, jovens! Vamos à resolução de mais uma questão da FUVEST. Diz a questão que o pêndulo de um relógio é constituído por uma haste rígida com um disco de metal preso em uma de suas extremidades. O disco oscila entre as posições A e C, enquanto a outra extremidade da haste permanece imóvel no ponto P. A figura mostra o disco saindo do ponto A, passando pelo ponto mais baixo da trajetória, ponto B, e depois ele se dirige ao ponto C. Ele quer saber o seguinte: a força resultante que atua no disco quando ele passa por B, com a haste na direção vertical, ela é nula, é vertical, é horizontal e aponta para que lado? Então, a gente tem que saber o seguinte: quando esse disco passa pelo ponto B, ele passa com uma velocidade indo em direção ao ponto C, essa é a velocidade no ponto B. Ele está descrevendo uma trajetória circular de raio igual ao comprimento L da haste, e no ponto B, as forças que atuam sobre ele são o peso, então tem aqui o peso vertical para baixo, e a tensão nessa haste. A tensão é uma força que é feita no disco, vertical para cima, tensão no ponto B. Ora, é uma trajetória circular com velocidade, então existe uma aceleração centrípeta. Se existe uma aceleração centrípeta, então tem uma força resultante. A gente sabe da segunda lei de Newton, que força resultante é massa vezes aceleração. Nesse caso ali, a força resultante, como ela tem que ser centrípeta, porque a aceleração que existe é centrípeta, porque a trajetória é circular, porque tem velocidade na trajetória circular. Então, você tem que a tensão no ponto B menos o peso é a massa vezes a aceleração do ponto B, que é a velocidade no ponto B ao quadrado, sobre o raio da trajetória, que é o comprimento L da haste. Então, aqui, a gente tem uma resultante que aponta para o centro da trajetória, que é o ponto P, é uma resultante vertical com sentido para cima. A gente, inclusive, chega na alternativa correta, que é a letra B. A gente pode ainda extrapolar um pouquinho aqui a questão, aproveitando que nós já estamos com a mão na massa, e falar que essa tensão, ela tem este valor, o valor da força centrípeta, mv ao quadrado, sobre o raio da trajetória, que é o comprimento da haste L, mais o peso. Essa tensão, então, é maior do que o peso e dá para calcular, né, quanto a mais em relação ao peso, se você souber calcular a aceleração centrípeta, se você souber calcular o v ao quadrado sobre o L, se for fornecido o comprimento da haste e a velocidade dela no ponto mais baixo. Mas a questão queria menos do que isso, queria saber para onde aponta essa força resultante. A força resultante aponta para o centro da trajetória circular, vertical, então, para cima. Ok, jovens? Está a resolução de mais uma questão. Um abraço.